Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui com o Dr. Arthur Ferreira e hoje a gente vai falar a respeito de um grande problema que eu sei que a maior parte dos problemas dos profissionais autônomos, profissionais da saúde tem, principalmente para quem tem equipe, para quem realmente lida com muitas pessoas, tem a sua equipe estruturada dentro do seu negócio e você, às vezes, você se sente cansado, você se sente de saco cheio todos os dias no seu negócio por ter que resolver todos os dias problemas. Sejam eles problemas entre a sua equipe, que é uma secretária reclamando da outra pessoa, o auxiliar que chegou atrasado, o outro que não fez o que deveria fazer, o cara que não ligou para o fornecedor, aí você tem os seus clientes que que falou que ia pagar hoje, acabou não vindo, o outro disse que ia pagar semana que vem, mas vai dar um cheque para não sei o que, o outro pediu para segurar o pagamento e não sei o que lá. O outro cliente pediu porque ele quer o retorno hoje, porque amanhã ele vai viajar. E aí você tem sempre uma alta demanda de problemas para serem resolvidos todos os dias. Todos os dias você tem uma alta demanda de problemas para serem resolvidos, cada um com a sua urgência. Ou seja, os seus clientes, cada cliente, ele quer que você faça o tratamento ao modo dele. Ele quer que você siga a recomendação dele. Não, mas o tratamento tem que durar tanto tempo porque tal dia eu vou viajar. Não, mas eu só tenho tanto para pagar, tem como você parcelar em mais vezes? Tem como você fazer isso assim, dessa forma? Ou os seus funcionários, vendo algumas demandas de problemas que acontecem, os seus funcionários eles tentam resolver esses problemas da forma deles. Eles tentam resolver o problema não da forma com que você gostaria, não da forma com que realmente era para ser resolvido, mas sim cada um à sua maneira. E aí você fica de saco cheio, o tempo inteiro você vê aquela demanda de problemas para serem resolvidos e você fica cheio de pepinos, cheio de incêndios para serem apagados todos os dias, a cada hora do dia um pepino diferente. E isso acontece simplesmente porque você não montou uma raiz para o seu negócio, você não estruturou um sistema para o seu negócio. Quando você não tem uma base sólida de direcionamento, de quais são as regras da sua empresa, você aceita com que qualquer pessoa dê o seu palpite, qualquer pessoa dê o pitaco na forma com que ele quer. O cliente, você aceita que o cliente dê a forma com que ele quer para ele fechar o orçamento, para ele poder fazer o tratamento, para ele vir e tal. Você aceita que a sua equipe dê pitacos para tentar resolver um problema, resolver outro, lidar com um cliente, lidar com outro, e a empresa não toma o formato que você gostaria. Muitas vezes porque você se sente mal de ficar explicando e falando toda hora a mesma coisa para a equipe. Você fala, pô, já falei uma vez, pronto, não preciso falar mais. E o problema continua persistindo, o problema continua acontecendo. Ou você aceita aqueles clientes que ficam o tempo todo te dando essas demandas, te dando problema, te questionando e perguntando e querendo fazer as coisas do jeito dele, para você não desagradar o cliente, para você não perder a cliente, você acaba querendo passar de bom moço e você aceita que aquilo aconteça. A ausência de um padrão a ser seguido, a ausência de um método padrão de gestão da sua empresa faz com que você não queira ser mal interpretado, você não queira ser mal visto pelas pessoas com quem você relaciona, você quer sempre ter aquela noção como sendo um bom profissional, como sendo uma boa pessoa, como sendo uma pessoa agradável, sincera, e aí você não toma o caminho dos conflitos, ou seja, você não toma medidas que sejam avessas, que sejam contraditórias, que sejam contrárias às medidas que as pessoas pedem, que as pessoas buscam ajuda, que as pessoas pedem dão como sugestão para você utilizar no seu negócio. Então, a grande questão, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou explicar para vocês um passo a passo, alguns passo a passo que você deve seguir para que o seu negócio comece a fazer sentido, para que você realmente consiga mudar esse caminho aí do seu negócio, tá? Seguinte, o que vocês precisam entender? Bom, primeiramente, vamos lá, estruturar. Você precisa ter um método de gestão. Então, você precisa ter a raiz central da sua empresa. Entenda que você deve ser o líder, você é o dono da empresa, você é o gestor, você é o profissional que aporta recursos para essa empresa funcionar e você é o promotor de vendas, você que é a pessoa que realmente promove a execução dos serviços. Então, você é o principal responsável pelo faturamento dessa empresa. Portanto, as coisas dentro da sua empresa devem funcionar da forma com que você estruturou, da forma com que você escolheu, você definiu.
Então, perceba que é imprescindível que você tenha o seu regimento interno, a raiz de todas as coisas, de como é que as coisas devem se resolver. Como isso? Você é que deve dar as regras. Como líder da sua empresa, você deve dar as regras, orientando a sua equipe de como é que eles devem resolver. Pelo fato de não existir uma regra clara, nem com relação aos pagamentos, lida com clientes, a execução dos orçamentos e tal, cada um acaba tomando as rédeas daquilo que acha que é correto. Então pensa comigo aí, a democracia ela é válida, mas ela acaba se tornando, se cada um tiver o mesmo poder de voto, ela acaba ficando bagunçada. Por isso, a gente precisa de alguém que seja o moderador de todas as decisões e todas as escolhas que as pessoas estejam fazendo. Por mais que você queira prezar pela democracia, você não queira ser aquela pessoa autoritária, o ditador, você precisa orientar que nesta empresa existem regras a ser seguidas. E quando você toma esta decisão de padronizar as regras, como é que funcionam então? Quais são as formas de pagamento que você aceita dentro da sua empresa? Define isso. Então a gente vai ter até tantos reais, pagamento é à vista, acima de tantos reais a tantos reais, o parcelamento é até 3 vezes, parcelado no cartão, acima de tantas vezes vai ser no cheque. Você tem que definir isso. Quais são as regras do jogo? E quando a gente fala de decisão, nós estamos falando de corte, nós estamos falando da escolha, estamos falando de fazer uma escolha abrindo mão da outra escolha. Então, quando você toma esta decisão, você está dizendo não para algumas coisas, você está dizendo não para alguns clientes, para alguns colaboradores que não estejam interessados e disponíveis para fazer a mudança dentro da vida deles, dentro da estrutura de trabalho, para se adequar às regras que você definiu a partir de então. Então, você tendo uma raiz central de qual é o método que você utiliza para a execução dos serviços dentro da sua empresa, favorece com que a equipe ela tem que se moldar a sua empresa e não o contrário. Ao invés de você ficar moldando a sua empresa, o seu negócio, o seu atendimento, para atender bem ao cliente, para satisfazer a todos os clientes, para atender bem aos funcionários, para satisfazer a todos os funcionários, você faz ao contrário. As regras aqui agora, a partir de agora, as regras são essas, você goste ou você não goste. Se você gostou, ótimo, a gente vai fazer tudo para te manter na equipe, para te ajudar, para te atender e resolver seus problemas. Se você não gostou, tranquilo, a gente continua sendo amigo, mas a partir de agora vai ser assim, então cada um para o seu lado e tudo bem. Percebe? E aí essa insegurança que as pessoas têm de tomar essa decisão faz com que elas passem muitos anos da vida sendo torturados no próprio ambiente de trabalho. Elas passam muitos anos da própria vida sendo torturados, estando lá, fazendo coisas que eles não gostam, tomando decisões que eles não gostam, apagando incêndios, lidando com conflitos de equipe, conflito com pessoas. Que se, cara, você não gosta, você está se sentindo mal de estar no ambiente onde você trabalha. Percebe como é complexo, como é muito doido isso? Isso não pode acontecer. O seu trabalho deve ser um momento de prazer, até porque a gente passa muito mais tempo às vezes no trabalho do que com a sua família, com as pessoas que você ama, do jeito que você gostaria realmente de viver. É o preço que você paga para você estruturar o seu negócio de sucesso. Mas não precisa ser assim, é exatamente por isso que eu quero dar esse passo a passo para vocês entenderem o que é que vocês precisam executar. Então, a primeira lição que vocês precisam executar é exatamente essa. Vocês precisam estruturar um plano raiz da sua empresa. Então, qual é o alicerce? A partir de como é que funciona a sua empresa. Então, defina lá as formas de pagamento. Defina qual é o seu público-alvo. Qual é o tipo de cliente ideal para você. Quem é o seu cliente ideal? Qual é o tipo de perfil de pessoa que você realmente quer como seu cliente. Então, por exemplo, você vai definir uma faixa etária, você vai definir um sexo, você vai definir a região da cidade que você quer atender, a classe social dessa pessoa, o tipo de atividades que essa pessoa faz. Quanto mais específico você for com relação ao perfil do seu cliente, melhor vai ser para você, porque você vai ter um plano base de quais são os clientes que você deve abandonar. Qual é o perfil? A mesma coisa, você vai, então, baseado em cima desse perfil, você vai moldar a sua forma de pagamento, a sua localização, a sua reforma, a sua estrutura física, para que você possa atender bem esses clientes. Do mesmo jeito,
para você montar a estrutura da sua equipe. Como é que você vai ter uma estrutura da sua equipe, uma equipe padrão, uma equipe concisa, uma equipe que goste de você, que esteja contente em crescer, em seguir as suas regras. Dessa forma, qual é o tipo de perfil que eu quero de pessoas para trabalhar comigo? Você deve escolher as pessoas para trabalhar com você com base nessa escolha desse perfil e não aceitar qualquer um. Lembre, eu já gravei outros vídeos falando sobre isso. Lembre-se que você não é instituição de caridade para ficar como cabide de emprego, dando emprego para qualquer um, para tio, cunhada, vizinho, vizinha, amigo de não sei quem porque está desempregado, o outro porque está abandonado. Cara, não é assim que funciona a contratação da sua equipe. Você tem que ter os pontos-chave do que é que você quer, quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter para trabalhar com você e em qual cargo, qual função. Isso é você nortear o padrão da raiz da sua empresa para que você não coloque peças erradas lá dentro e depois possa acabar tendo problemas e tendo conflitos. Então, você definindo ao norte da sua empresa os tipos de cliente, o tipo de atendimento, você definiu o tipo de perfil de colaboradores que você quer para sua equipe, você vai ter alguns clientes que estão sendo atendidos por você que você não vai mais atender, que você vai passar a dizer não para eles. Ou eles se adequam à sua nova realidade, o seu novo modelo de gestão, ou eles vão procurar outro profissional. A mesma coisa com a sua equipe. Ou a sua equipe se molda e se adequa ao seu modelo de gestão, ou essa equipe, tchau, muito obrigado, e segue o jogo, contratando nova equipe, fazendo reciclagem dessa sua equipe. Quando você definiu esse plano base, você vai colocar tudo que é importante para a sua empresa. Perceba que a analogia que eu gosto de trazer para esse trabalho é a mesma de um navio, né? Então, se você pegar um navio, várias pessoas remando, cada um para o seu lado, apesar de cada um remar do jeito que acha melhor, do jeito que acha que tem mais força. Um é canhoto, o outro é destro, um gosta de remar para frente, o outro gosta de remar de costas. Cara, cada um gosta de remar de um jeito, cada um tem uma habilidade, tem uma força, tem uma forma de remar. Só que todo mundo dentro do mesmo navio, todo mundo tem que estar inteirado em saber que eu preciso ir para aquele ponto, eu preciso ir para aquele lado, para aquele lugar. E não ficar apenas remando, ficar apenas fazendo o meu trabalho como se eu estivesse fazendo o melhor. Não adianta você fazer o seu melhor na condição que você tem, você precisa fazer o seu melhor alinhado com a visão do líder. E dentro de um navio, a gente tem vários tripulantes, cada um com funções definidas. Um vai ficar só limpando, o outro vai ficar só remando, o outro vai ficar só lá no alto da torre, apenas avistando, ver se não tem alguma pedra, algo que ele possa bater. Existe o comandante que está ali apenas pilotando, existe o cara lá na casa de máquina, não sei o que. Percebe? Então, cada um, não existe uma função mais importante, uma função menos importante dentro do navio, porque todas elas são um conjunto para manter aquele navio organizado, indo para o rumo para onde ele deve ir. Então, o que é a função deste navio? A função desse navio é simplesmente levar, né? A função do navio é levar toda a carga ou a mercadoria ou os passageiros de um ponto A ao ponto B. Essa é a função do navio. Então, um bom marinheiro, um bom tripulante, um bom capitão desse navio é aquele que consegue levar o mais rápido possível o maior número de carga, o maior número de pacientes do ponto A ao ponto B. Logo, ele vai ser um profissional bem-sucedido porque ele fez com maestria o que ele deveria ter feito. Só que para ele cumprir essa função, ele precisa delegar as funções para cada tripulante, para que cada tripulante faça o que ele precisa fazer alinhado com o plano central, que é levar os passageiros do plano A ao plano B. E qual é a sua função como empresa, a sua função como profissional? A sua função é de levar o seu paciente do ponto A ao ponto B. Quando ele te procura, ele está buscando algum tipo de solução, ele está buscando algum tipo de transformação. E aí você precisa conduzir este passageiro do ponto A para o ponto B da maneira mais rápida, mais objetiva, mais econômica possível, com o melhor número de benefícios para ele. Então, a sua equipe precisa estar alinhada com isso. Qual é a função de cada membro da sua equipe? Uma vez que você alinhou, você passou as ordens, você passou a tarefa, de que forma? Você vai conduzir através de uma reunião, né? E é uma briga que eu tenho com muitas pessoas, porque
O cara acha que só porque ele tem duas, três pessoas na equipe dele, ele acha que ele é muito pequeno. Ah, eu sou muito pequeno para fazer reunião, eu não preciso de reunião. Reunião é para quem tem 30 funcionários. O cara que tem 30 funcionários, ele às vezes não faz reunião porque ele acha que reunião é só coisa para quem tem 100 funcionários. E não, cara, você começa de pequeno para você estruturar o seu negócio, para você realmente poder ser grande. Se você gerir o seu negócio pequeno hoje, da forma com que você geriria uma empresa grande, você vai conduzir a sua empresa para o caminho do crescimento. Logo, você deve começar já a estipular as regras, montar o seu cronograma, montar a estrutura do seu negócio, você tem que montar a base ali do seu regimento interno desde já, para que todo mundo esteja alinhado com aquilo e discutindo semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, pelo menos, através dessas reuniões, para que vocês possam alinhar qual é o plano central dessa empresa. E aí você vai sempre mostrar. Aconteceu algo errado? Vai acontecer. Mesmo depois que você definiu o norte, você explicou tal, que a forma de pagamento é assim, você definiu que o horário de chegada é esse, você definiu que a organização do consultório vai ser dessa forma. Mesmo depois que você já definiu isso, que já está tudo pronto, tudo correto, vão acontecer coisas erradas, vão ocorrer erros por conta da sua equipe, por algum deslize, um descuido, um esqueceu e tal, vão acontecer. Não é motivo para você cair na briga, para você discutir e tal, não, é simplesmente motivo para você gerar uma nova reunião e acima da reunião você novamente definir quais são os pontos, o que a gente vai definir quando algo acontecer errado dessa maneira. Porque você não pode de forma alguma boicotar a atitude da sua equipe. Se você tem membros na sua equipe que estão alinhados com o seu propósito final, que é de levar essa transformação do seu cliente do ponto A para o ponto B, ele talvez vai fazer algumas coisas da forma com que ele acha que é melhor, da forma com que ele acha que ele resolveria o problema naquela situação. Talvez não seja a forma correta, talvez não seja a forma com que você gostaria, ou a forma com que você conduziu e treinou ele a tomar aquela medida. Mas se ele tomou aquela atitude, isso é um ponto positivo, isso é bom, porque é sinal que ele não foi omisso, ele realmente viu o problema e ele tentou resolver da maneira dele. Se você não concordou, ótimo, convoque uma nova reunião, valorize a atitude desse seu colaborador e mostre para ele qual é a forma que você gostaria que ele resolvesse caso aquele mesmo problema volte a ocorrer, de forma com que você treinou esse membro para ele saber a partir de agora como é que ele resolve aquele problema e você consegue passar essa informação também para o restante da equipe. E aí, a cada novo erro, você consegue alinhar a sua equipe para estar mais direcionada com para onde você vai, qual é a solução que deve ser tomada quando algo nesse sentido acontecer. Ao longo de vários meses, ao longo de vários anos, você vai ver que os problemas vão ficando cada vez mais escassos, cada vez menos problemas começam a acontecer, porque todo mundo começa a ficar alinhado, sabendo do propósito final, sabendo de como resolver cada tipo de problema. E é por isso que eu costumo dizer que para você transformar a sua equipe atual em uma equipe de alta performance, demora alguns anos, né? Diria para vocês de 5 a 7 anos para você ter uma equipe de alta performance, porque é o tempo de maturação onde essas pessoas vão cometer muitos erros nessa caminhada e elas vão aprendendo a lidar e a concluir, a conduzir cada um desses problemas. Então, você fazendo reuniões periódicas, você está sempre presente junto com a sua equipe para definir o que é certo, para definir o que é errado e fazer sempre novos treinamentos, mostrando para essa sua equipe como é que ela deve lidar. Agora, perceba que é fácil isso? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. Porque se você está passando por esse problema, é porque você é o tipo de pessoa que detesta lidar com conflitos, detesta ficar chamando atenção, detesta ficar treinando de novo, convocando para reunião, e aí um vai faltar, e outro não vai poder, e as pessoas vão inventar desculpas porque não fez, porque não executou e tal. Isso vai acontecer. E isso é fato, você vai começar a introduzir esse modelo e isso vai acontecer, só que você precisa ter ciência e muita paciência para conduzir da melhor maneira possível cada vez, cada erro, cada novo acontecimento que for ocorrendo aí ao longo dos meses, ao longo dos anos dentro da sua empresa. O importante é que você de reunião em reunião, você consiga passar lições para que esses erros e esses acontecimentos eles vão diminuindo cada vez mais. Então, quando a gente introduz esse processo em uma empresa, por mais pequena que ela seja,
os erros começam a acontecer em grande escala, porque de uma hora para outra você definiu que agora não é mais assim que trabalha, agora é assado, agora é dessa outra forma. Então as pessoas estão habituadas àquela forma antiga, elas ainda não se familiarizaram, né, com esse novo método, e a partir disso vão acontecer os erros. Só que aí você tem que ter paciência, persistência, e continua, explica para um, explica para outro, explica para outro. Quando você perceber, a sua empresa ela já não está tendo mais tantos erros, já não está tendo tantos problemas, você começa a sentir que a sua empresa já está nas suas mãos, você começa a ver que as coisas, aqueles incêndios que aconteciam, os probleminhas, relatos, ai doutor faz isso, ai doutor aquilo, ai aconteceu isso, ai o fornecedor não entregou, ai o cliente atrasou, ai o outro desmarcou, não sei o que. Você começa a ver que esses problemas começam a deixar de existir. Mas no momento da decisão, os problemas aumentam, mais incêndios do que você tinha ainda. E é por isso que muitas pessoas evitam tomar essa decisão. Porque quando você decide fazer uma mudança, né, tem aquela regra, existe aquela frase comum que fala assim, para ficar bom tem que ficar ruim. Exatamente, quando você pensa em falar, vamos fazer uma reforma na nossa casa para a gente aumentar a cozinha, vamos aumentar um cômodo, ou vamos apenas reformar a casa, vamos mudar de casa, cara, vai ser doloroso, vai ser difícil, porque, é um trabalho, é sujeira, é tempo, é organização, é bagunça, e vão acontecer coisas ruins, desconfortáveis nesse processo. Porque para você poder morar numa casa boa, você tem que passar pelo desconforto da mudança. Para você poder ter uma casa com pintura nova, reformadinha, você precisa passar pela mudança da reforma. Então, faz parte desse processo. Só que não vá esperar morar numa casa até ela cair na sua cabeça, até ela desmoronar, simplesmente porque você está com medo de fazer a mudança, está com medo de passar pelo desconforto dessa mudança. Não faça isso. Tenha ciência. A sua empresa pode te dar muitos frutos, ela pode e deve ser o motivo do seu tesão, o motivo da sua vontade, o motivo do seu prazer em trabalhar. E quando você assume o papel de ser o líder da sua empresa e você assume o papel de realmente motivar a equipe, trazer a equipe para próximo de você, fazer as reuniões para que você consiga ir discutindo cada nova reunião, discutindo um novo problema, uma nova solução, você dá oportunidade para que a sua equipe consiga opinar e participar de forma mais próxima do seu modelo de gestão. E é isso que traz essa equipe para mais próximo de você. Só que entre esses desconfortos dessa transformação, vão ter pessoas que talvez você precise demitir. Vão ter clientes que vão reclamar, que vão xingar, que vão falar mal de você por conta desse processo. Inclusive, deixa eu até contar uma história que aconteceu comigo. Logo no meu começo de carreira, né, então eu sou médico veterinário, quando eu montei minha primeira clínica eu tinha um sócio, porque eu não tive coragem de montar essa clínica sozinho, não tinha capital também. Montei essa clínica e chamei um sócio para trabalhar comigo. A gente logo trabalhou, não tinha lucro e ralava e lutava tal com o negócio, atendia muita gente e a gente achava que a gente atendia todo mundo, a gente achava que a gente atendia todas as classes, a gente achava que a gente atendia todo tipo de público e a gente ficava tentando fazer as coisas para satisfazer a todo mundo. E a gente fazia exatamente esse erro. A gente atendia muito bem todo mundo, todas as classes, todos os tipos, todos os perfis, tanto decoração, estrutura, odor, todas as estratégias de marketing a gente usava várias estratégias para tentar trazer todo mundo para lá. A gente só queria o maior número de clientes possível no menor espaço de tempo. A gente não percebia que era exatamente aquilo que fazia com que a gente tivesse menor qualificação no mercado, aquilo que diminuía o nosso valor no mercado. Até porque eu tinha um perfil como profissional, o meu sócio tinha outro perfil como profissional, então a gente, para não satisfazer apenas um ou outro, a gente montou uma estratégia no negócio para estruturar os dois de forma igual, né? Então a gente tentava atender as duas demandas de forma com que ficasse bom para nós dois. Era o grande erro. Quando o meu sócio tomou a decisão, a gente ficar um ano ali parado e não faturava, não conseguia ganhar e começamos a ter prejuízo e começamos a acumular dívidas, meu sócio desistiu, falou, cara, não dá mais, eu vou embora, vou desistir disso aqui porque não dá. E ele saiu da sociedade, eu fiquei sozinho no negócio, com aquela dívida, tudo tal. E a partir dali, eu falei, bom, agora eu não devo satisfação para mais ninguém, agora é tudo do meu jeito, da forma como que eu quero. Eu peguei aquela equipe, juntei todo mundo na sala, falei, pessoal, a partir de agora é assim, 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 dessa forma, assim, 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 tal, é meu método, meu jeito e tal. Tinham alguns funcionários ali que adoravam o meu sócio, que era uma pessoa mais carismática, uma pessoa mais descontraída e tal, e eu era um cara mais autoritário, mais ali e tal, mais durão.
Então, automaticamente, quando eu fiz a reunião, alguns membros da equipe já falaram, ah, não, pá, não sei o que, não vou ficar, porque eu estava aqui por causa do tal. E aí algumas pessoas começaram a sair. Saíram membros da equipe, e quando eu comecei a estar à frente do negócio, até mesmo porque eu não tinha equipe, até eu contratar pessoas novas para o lugar dessas, né, eu tinha que quebrar o galho ali na limpeza, quebrar o galho na recepção, atendimento e tal. Eu tinha que me desdobrar para fazer tudo ali, sozinho. Foi um período muito difícil da minha vida, né, esse momento do empreendimento, mas foi o meu day one, foi uma das viradas de chave. Porque quando eu me encontrei ali naquela situação, eu comecei a contratar pessoas apenas ao meu modo, comecei a trazer pessoas ao meu modo, aplicando exatamente essa técnica que eu estou trazendo para vocês. Escolhendo pessoas que tinham o meu perfil, e comecei a escolher qual é o tipo de cliente que eu queria atender. E eu tinha vários clientes ali, pacientes e tal, que eram chatos. O cara vinha, só reclamava e falava mal do preço, não pagava e pedia para marcar, queria fiada, queria parcelar, queria não sei o que. Eu falei, putz, meu, é um saco, era um tormento. E outro que era inadimplente, porque meu sócio permitiu, porque isso e aquilo. E eu comecei a falar que isso é uma coisa, cara, não quero mais, vou começar a cortar. Eu comecei a cortar vários clientes, comecei a cortar, claro, de forma educada, de forma... Eu vou ensinar até, inclusive, eu vou gravar um vídeo ensinando essa técnica de como você pode demitir um cliente de forma tranquila e segura. E eu comecei a fazer isso. Então, vários clientes vinham até mim para me xingar. Falaram, olha, você não vai ficar com essa clínica, você não vai muito longe, você vai fechar já já, porque quem mantinha essa clínica aqui era o seu sócio, ele que era não sei o que tal, você não entende de negócios. E aí as pessoas começaram, vários clientes, eu me senti mal, fiquei muito mal. Eu falei, cara, e agora? Será que eu estou no caminho certo? Será que é dessa forma mesmo que eu devo fazer? E eu fiquei inseguro, com medo das consequências da minha decisão, porque muitas pessoas, muitos desses clientes que eu demiti, muitos desses clientes que eu falei que eu não vou mais atender, começaram a falar mal de mim, começaram a espalhar o marketing negativo da minha clínica e tal para outros lugares. Eu fiquei com muito medo daquilo poder realmente me abalar. E alguns membros da equipe também, que esses clientes falavam bem da equipe, não sei o que, e justamente esses clientes que falavam bem nessa equipe, esses clientes pararam de vir, esses membros da equipe não estavam mais lá, e eu falei, putz, e agora? Literalmente eu recomecei o negócio do zero, porque eu comecei a trazendo novos clientes com o perfil que eu queria, comecei a trazer novos colaboradores com o perfil que eu queria, que aceitassem a minha linha de comando, definindo exatamente a minha estratégia, qual é o meu posicionamento, qual é a minha função dentro da empresa. E a partir dele eu falei, não, eu vou fazer isso. E o meu objetivo foi, eu vou fazer isso durante 1 ano para ver se dá certo. Apenas depois de 1 ano eu vou ver se deu certo ou não. Cara, não demorou quase nada. Foi menos de 1 mês. O negócio já começou realmente a andar melhor. Ao longo de 6 meses, 1 ano, o negócio era outro. Então assim, com coisa de mais 2 anos a partir daquela data, eu já estava pensando em abrir a minha segunda unidade do meu negócio. De tão certo que aquilo deu. Então... Quando eu explico para vocês que isso deve ser feito no seu negócio, é porque isso é o que vai fazer diferença no seu negócio. É isso que vai mudar a sua vida como profissional. Porque nós, da área da saúde, a gente não tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de treinamento, nem na faculdade, nem nos cursos que a gente vai procurar. A gente fica tão focado em aprender mais sobre a técnica, aprender mais sobre conhecimento técnico. Ah, porque eu preciso de mais um diploma, eu preciso de mais uma especialização, eu preciso de mais um curso, de mais não sei o que e tal, que você não consegue executar aquilo que você está aprendendo, você não consegue colocar tudo aquilo em prática, porque são tantos problemas e tantos pepinos acontecendo todos os dias no seu negócio, que você não dá conta de colocar tudo aquilo. Então, quando você percebe que você precisa se tornar um líder e você tem que ser o maestro para coordenar aquela sinfonia da sua empresa, você tem que ser a cara da sua empresa, e é você quem escolhe o seu cliente, é você que escolhe a sua equipe, não ao contrário. Quando você toma esse tipo de decisão e esse tipo de caminhada, o seu negócio muda. Você realmente vai para outro patamar. Então, se você é desse tipo de pessoa que está se sentindo atarefado, que está se sentindo que você não tem tempo para nada, realmente você não está. Porque você não está conduzindo o seu negócio de maneira estratégica. Você acaba sendo um funcionário da sua própria empresa. Você está executando tarefas que não aumentam o seu faturamento. Quando você começa a pensar no seu negócio de maneira estratégica, você está tendo uma oportunidade, você está direcionando o seu negócio para que você realmente consiga conduzir o crescimento do seu negócio. Percebe? Então, defina você qual é o tipo de cliente que você quer, qual é o tipo de funcionário que você quer. Quais são as regras da sua empresa que seus funcionários e os seus clientes devem seguir. Vou te dar uma breve palhinha aqui para vocês no final, né, para a gente concluir aqui. Muitas dessas pessoas que eu achava que eram meus clientes, que deixaram de vir
na minha empresa, que deixaram de vir na minha clínica, eles na verdade não eram meus clientes. E depois de alguns anos só que eu fui conseguir entender e perceber isso. Porque essas pessoas que deixaram de vir e vieram falar mal de mim e tal, pôr o dedo na minha cara e falar tal, essas pessoas eram pessoas que estavam inadimplentes, eram pessoas que estavam devendo, eram pessoas que não queriam pagar pelo serviço, eram pessoas que não valorizavam o meu trabalho. Elas estavam ali apenas pela oportunidade de fazer um serviço onde elas conseguiam conduzir. Elas percebiam, né, que a gente cedia, ela percebia que eu cedia, né? Eu e o meu sócio, a gente cedia para ela. Então quando ela fala assim, não, mas esse serviço está muito caro, meu Deus, a clínica lá do lado, lá tá fazendo a tanto, cara, faz a tanto para mim que eu fecho com você. E a gente ali tal, inseguro, ai meu Deus, não posso perder esse cliente, a gente cedia. Não, meu Deus, não, que isso, ó, não, vai ser assim, tal, não pago mais que isso. Ou seja, a gente deixava um cliente pôr o dedo na nossa cara e colocar preço no nosso serviço. A gente fazia cirurgias ao preço que o cliente queria, condição de pagamento que o cliente queria, fazia serviços e tomava inadimplência, aceitava cheque, fazia parcelamento, onde a gente só tomava prejuízo. E era claro que o nosso negócio não ia para frente, porque a gente fazia tudo da forma errada. Quando nós alinhamos e conduzimos da forma correta, padronizando com uma linha padrão, onde fala assim, olha, o seguinte, aqui é assim, você vai subir, vai fazer a avaliação, o orçamento, você paga o orçamento e a partir de então a gente executa o serviço. Ah, não, mas assim eu não quero. Tudo bem, não tem problema nenhum, o senhor está no seu direito como consumidor, pode seguir à vontade. Aliás, tem uma clínica aqui do lado, tem uma clínica lá na frente. Quando a gente mostra a tranquilidade para tomar essa decisão, o cliente, como assim? Peraí, como é que esse cara passa o valor dessa forma? Por que ele não ligou? Por que ele não insistiu para mim ficar? Por que eu não sou importante para ele? Aí ele começa a inverter aquela psicologia reversa, onde o cliente quer se qualificar para você. Ele quer mostrar que ele é importante, ele quer que você corra atrás dele. E aí cabe a você ver se ele tem o perfil da sua empresa. Vale a pena você correr atrás dele, você utilizar o remarketing, que a gente chama, é uma estratégia onde a gente, dentro da nossa empresa, a gente entra em contato novamente com esse cliente para trazer esse cliente de volta. Quando a gente entende que ele não realizou o serviço conosco ou não fechou todo o serviço que ele tinha potencial para executar conosco, a gente utiliza essa estratégia para trazer ele de volta, mostrando que ele é importante e que eu quero prestar o serviço para ele. Percebe? Agora, os clientes que eu vejo que não tem o meu perfil ideal, quando eu tenho eu tenho o meu gabarito lá. Qual é o perfil do meu cliente? O meu cliente é o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, que tem isso, dessa forma. Ele preencheu os requisitos do meu gabarito e mesmo assim ele não executou o serviço comigo, eu vou atrás dele. Se ele não preenche os requisitos do meu gabarito, eu não ligo para ele, eu não vou atrás dele. Por quê? Porque ele não é o meu cliente ideal, ele não é o meu cliente correto. Então, no meu negócio, quando a gente passou por esse momento de divisão entre eu e o meu sócio, o que aconteceu? Foi simplesmente isso. A gente tinha várias pessoas que a gente acha que é nosso cliente, mas na verdade não é nosso cliente, porque ele não cumpre esses requisitos básicos. Só que como a gente não tinha esses requisitos básicos, eu não sabia quem era e quem não era o meu cliente. Então eu tive que parar, fazer aquela parte chata de definir quais são os requisitos para que eu vá atrás dos meus clientes. Então, quando a gente diz, né, tem uma outra frase comum aí na internet, tá meio batida, que é aquela coisa, não corra atrás das borboletas, plante um jardim bonito para que as borboletas venham até você. É mais ou menos nessa pegada. Ao invés de eu ficar aí correndo atrás de qualquer cliente, querendo qualquer cliente pegando pelo braço e trazendo, não. Eu vou conduzir o meu jardim para mim pensar, qual é o tipo de abelha que eu quero? Qual é o tipo de borboleta que eu quero? Eu quero borboletas azuis, elas têm um tipo de flor que elas gostam mais. Existem algumas flores que atraem outras borboletas, existem algumas regiões que atraem outras borboletas. Então eu vou conduzir o meu jardim da forma com que eu vou trazer quem eu quero para lá. E aí se eu cativar, se eu continuar zelando dela, não demonstrar ameaça, ela vai continuar ali por mais e mais tempo, vai acabar proliferando por ali e eu tenho a chance realmente de executar e crescer com o meu negócio com o tipo de perfil de cliente ideal. Para você ter uma sacada de como você sabe qual é o perfil do cliente ideal, para você ter uma ideia de saber quais são os seus reais clientes e os que não são seus clientes, para você conseguir diferenciar isso, eu vou te dar 3 passos para você entender. Na verdade, são os 3 passos, são as 3 tarefas que uma pessoa precisa ter para que você qualifique ela como sendo o seu cliente ou não. O primeiro passo, para que essa pessoa, esse consumidor, ele possa realmente ser considerado como sendo o seu cliente, ele precisa vir até o seu negócio, ele precisa vir até a sua empresa e gastar.
Então ele veio até a sua empresa e ele gastou algo, ele consumiu algo. Aí muitas pessoas, logo que ele faz essa primeira tarefa, algumas pessoas já acham, esse é meu cliente, aquele cara é meu cliente. Por quê? Porque ele veio à sua empresa uma vez e ele gastou com você uma vez. Ele fez um tratamento com você, ele fez um serviço com você e você acha que ele é seu cliente. Errado. Depois que ele fez esse primeiro passo, ele ainda não é seu cliente. Ele precisa fazer o segundo passo, que é o quê? Retornar. Ele precisa voltar até você e gastar novamente. Percebe? Como só aí, quantos clientes, e eu peço para você, se você tem um sistema de gestão na sua empresa, faça aí, puxa a ficha. Puxa o relatório de atendimentos que você tem. E você vai ver como tem quantos por cento da sua carteira total de clientes, quantos por cento deles fizeram esse segundo passo. Você vê que uma grande maioria, grande número de pessoas veio até o seu consultório, a sua clínica, executou um serviço e não voltou nunca mais. Ou seja, ele não é o seu cliente. Ele consumiu de você uma única vez. E quantas vezes você parou para se perguntar por que é que ele não voltou? Quantas vezes você tentou trazer ele de volta? Quantas vezes você fez algum tipo de medida para trazer esse cliente de novo, para fazer com que esse cliente voltasse, para fazer com que esse cliente gastasse mais com você? Então, o segundo passo que o cliente precisa executar, além dele vir e gastar, ele precisa retornar para você e gastar. Ou seja, ele tem que gastar com você 2 vezes pelo menos. E o terceiro passo que ele precisa executar é quando ele começa a te indicar. Somente a partir desses 3 passos, quando essa pessoa conclui esses 3 passos, é que ele realmente é o seu cliente. Se o seu cliente apenas veio até você e gastou, ele não é seu cliente. Exemplo, posto de gasolina de beira da estrada, restaurante de beira da estrada. Grande parte desses negócios, desses restaurantes, e eu falo isso, né, porque quem está acompanhando meu trabalho sabe, eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil com a minha família, viajando de carro, puxando um trailer, com toda a minha família dentro. Estou agora na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Então, ou seja, eu viajo muito, a gente anda muito, a gente consome muito combustível e alimentação e compra muita coisa nas beiras de estrada onde a gente mais passa, onde a gente está na trajetória dos caminhos. Então perceba como muitos postos de gasolina, restaurantes, eles agem com o cliente exatamente de qualquer jeito. Por quê? Porque, cara, o cara vem e gasta, só que ele gasta uma vez só. Ele não vai voltar. E o cara não faz questão, borracharia e tal. O cara não faz questão de atender bem, de satisfazer aquele cliente, de dar conforto, de dar mimo pro cliente. Porque, cara, ele vai vir, gastou, abasteceu o carro, comeu ali, beleza, tchau. Ele nunca mais vai voltar. Quantas vezes por ano você vai pra praia? Quantas vezes por ano você vai pro sul? Quantas vezes por ano você vai pro norte, nordeste? Quantas vezes? Você percebe, quando você está viajando, quando você está andando de um lado para o outro, a não ser alguns casos onde a gente realmente faz aquele caminho todos os dias e tal, você acaba abastecendo sempre no mesmo posto e tal, mas isso é minoria desses postos de meio da estrada. Minoria do faturamento deles vem dessas pessoas. A maioria vem das pessoas que são clientes de uma única vez. Ele veio, gastou uma vez, acabou, não volta mais. E o cara às vezes nem dá bola para esse cara, porque esse cara, por que eu vou atender bem? Para que eu vou encantar? Para que eu vou dar brinde? Para que eu vou ter preço bom? O cara coloca o preço caro mesmo, o cara atende mal mesmo, o cara faz coisa de qualquer jeito mesmo, porque não tá nem aí. Ele vai ganhar do mesmo jeito. Você gostando ou você não gostando, ele vai ganhar do mesmo jeito. No curto e médio prazo. No longo prazo, claro que ele acaba perdendo, porque se no outro ano, quando você voltar lá, talvez você não vá no mesmo lugar, talvez você lembre e você não pare, né? Talvez você lembre e você não coma naquele restaurante, você até abastece o carro, mas você não compra no restaurante, percebe? Ou você, se você tem uma sensação muito ruim, talvez você não recomende, né? Então, a maior parte desses negócios fazem isso, eles são, o cara vai de uma coisa. Então vamos supor, o pessoal aí que é da fisioterapia, o pessoal que é dos mesmo muitas áreas médicas, o que acontece? A parte dos dentistas, muitas vezes o cara somente, eu mesmo como veterinário, né, o cara só vai para você por causa daquele problema. Então eu estou com um problema hoje, eu preciso de alguém que resolva esse problema. E ele vai lá e resolve o problema, pronto, acabou, não volto mais. Se aquele problema voltar a acontecer, se acontecer outro problema, ele vai voltar em outro profissional, ele não necessariamente vai voltar para você. Você percebe? Então, como é que você está estruturando o seu negócio? Para que o cliente volte, você está plantando bem o seu jardim, regando bem esse jardim, para que esse cliente venha e volte, para que ele saia dali realmente feliz e contente para poder voltar? Você deixou nesse cliente seu a sementinha para que ele possa voltar ou não? E além disso, depois que ele voltou,
para uma segunda vez, uma segunda oportunidade, será que ele já é seu cliente? Ainda não, porque se ele não está indicando você, ele ainda não é seu cliente. Então, ele só vai passar a ser seu cliente quando ele vem, ele retorna e ele indica você para outras pessoas. A partir do momento, ele passa a ser um cliente de verdade. Então, será que o seu negócio tem muitos clientes? Talvez se você analisar agora esse perfil, você vai ver como a sua carteira de clientes não é tão grande assim. Você vai ver como talvez você não tenha um diferencial tão bom a ponto de realmente criar clientes. Você tem apenas alguns consumidores que vão lá para resolver um problema pontual e acabou. Então, quando você montar essa estratégia de cativar o cliente correto, treinar a sua equipe da forma correta para que essa equipe saiba qual é o tipo de perfil do seu cliente, você vai alinhar para que o seu negócio comece realmente a prosperar. Você deixar de ficar resolvendo picuinha, você deixar de ficar resolvendo incêndios e atormentos todos os dias, beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, espero que essa aula tenha feito sentido para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários, dá joinha, curte, compartilhe com seus amigos, outros profissionais que você tem aí da saúde, porque eu estou muito engajado, muito focado realmente em trazer conteúdos próprios, práticos, para que vocês consigam assistir, vir e logo já colocar em prática no seu negócio, beleza? Então é isso aí, grande abraço, contem comigo e tchau!